Pela primeira vez desde 2016, um novo candidato da direita assume a dianteira nas pesquisas eleitorais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desponta em embate com Lula. Seria essa a renovação da direita? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. A direita tem dois caminhos: se isolar e amargar derrotas, ou trazer o centro e colher vitórias. Qual é a minha opção? Qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo e, obviamente, fazer um bom trabalho para ajudar um grupo em 26 a chegar à presidência da República. Bom, a gente fez uns programas para trás aí sobre a renovação da esquerda, sobre o João Campos e o PSB, novas lideranças, etc. Falou do PSD, do Kassab também. E agora talvez seja a hora de falar da renovação da direita, né? É interessante, né? Como, por exemplo, na esquerda você tem, pelo menos atualmente, você tem o Lula como líder absoluto. E aí se discute quem que vai ser o próximo. A direita, será que já está vivendo esse outro momento? No sentido de que, olha, o Tarcísio despontou na frente do Bolsonaro, tal. E o Bolsonaro, apesar de ser o capitão ainda, tal, ele não é o Lula da direita. Seria errado fazer esse paralelo. Mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio, ele lidera, mas ele não é hegemônico, né, cara? Você tem outros nomes, bolsonaristas ou não, né? Eu acho que uma das coisas que, como você trouxe essa questão da direita tendo mais candidaturas, eu sempre cito o Marcos Nobre aqui, porque eu gosto bastante dele, cientista político, ele falando sobre os resultados no primeiro turno das eleições para a prefeitura em 2024. E ele disse assim, olha, a gente está vendo um pouco as prévias da direita, né? A gente tem uma direita bolsonarista, que ele chama de temerária, e uma direita mais ligada ao centrão, que ele chama de temerosa, e que estão disputando o protagonismo da política brasileira, uma vez que o Brasil virou à direita. Uma maioria expressiva do eleitorado que vai se identificar como de direita, independentemente do nível de quão ideologizado ele seja, e a gente talvez esteja vendo nessas pesquisas, tanto do Atlas quanto da Quest, esse resultado, né? A gente tem uma fragmentação, mas a maioria dos nomes que aparecem em ambas as pesquisas são de candidatos de direita, né? O campo progressista, a esquerda, parece ter definido o Lula como seu único candidato, caso ele de fato saia candidato à reeleição, né? Não vai ser uma eleição, como já falamos em programas anteriores, de Lula, Ciro, Garotinho, Marina, né? Seria a primeira vez que o Lula concorreria sozinho nesse campo, né? E aí tem uma coluna do Estadão dizendo que o Lula pode buscar uma estratégia do WO para a eleição de 2026, tentando deixar o Tarcísio em São Paulo, que eu acho muito possível, mas de fato é ele se fortalecer mais do que o candidato da direita, os candidatos da direita. Eu tinha muito certeiro para mim de que o Tarcísio ia ficar em São Paulo, ia disputar a reeleição para governo e, dependendo de como fosse esse novo governo, esse segundo governo do estado, ele rumava para a presidência ou não, né? Só que agora, com essas novas pesquisas, eu não sei mais o que pensar, porque eu não sei o que os grandes caciques estão imaginando. Porque você tem uma questão de imediatismo político também, né? É evidente que, olha, isso aqui, a Atlas é uma boa pesquisa, tal, mas ainda assim é muito recente para falar, né? Mas você tem um quê de imediatismo, assim, de achar um nome. Nós precisamos de um nome que trabalhe com todas as frentes. E eu não vejo um nome melhor do que o Tarcísio mesmo. Que o Caiado é um cara velho. O Ratinho teve a referenda do Kassab, mas é muito regional. Acho que o Zema sofre da mesma coisa. Eles são muito estaduais. O Tarcísio, por ter sido ministro, já tem uma projeção muito maior, né, cara? Engraçado, tá falando no último programa, o Caiado é um goiano fora do Goiás metafísico. Mas... Desculpa, eu discordo dessa sua afirmação. Do qual? De que o Caiado é fora do Goiás metafísico. É? Eu entendo que o Caiado ele faz parte de um Goiás antigo. A corte do Caiado não fica em Goiânia, fica na Goiás velha. Não faz parte. Não, mas o Goiás metafísico, eu não acho que ele tenha a intenção de chegar lá. Ele serve como um braço ideológico do Caiado. Olha. Então, no fundo, eles são o mesmo grupo. Ele está instrumentalizando o Goiás metafísico. Cada um ganha alguma coisa, tal, mas quando o Gustavo Lima falar, eu vou concorrer a presidente, não vai. Mas você está sinalizando para os caras como o Caiado que, olha, eu posso trabalhar aqui, eu posso ser senador, eu posso simplesmente fazer base. Olha, gente, eu não vou, mas o Caiado vai por mim.
E assim por diante. E essa questão do Gustavo Lima traz um pouco a divergência entre as pesquisas, né? Porque na Atlas, que é uma pesquisa feita 100% digital e que tem tido resultados muito expressivos nas últimas eleições, né? Durante muito tempo se duvidou um pouco da metodologia de fazer uma pesquisa em ambiente digital, porque você estaria lidando com pessoas que têm uma participação mais intensa em política, aqueles que responderiam, mas a Atlas tem apresentado resultados mais próximos do que tem sido aferido nas urnas. E na pesquisa da Atlas, o Gustavo Lima aparece empatado com o Ronaldo Caiado, os dois têm 5% dos votos, bem atrás do Tarcísio com 26%, enquanto na Quest, o Gustavo Lima tem 12% dos votos e está empatado com o Tarcísio, que tem 13%, né? Então, a gente já tem uma divergência metodológica e uma divergência nos números, que entra um pouco no que o Guilherme estava falando em relação ao imediatismo, né? Assim, de novo, nós estamos em fevereiro, as duas pesquisas saíram na primeira e na segunda semana de fevereiro de 2025. É muito difícil projetar uma eleição em outubro de 26 com tanta distância, né? Mas, assim, os resultados do Tarcísio podem atrapalhar as pretensões da reforma ministerial do Lula, falando de uma política mais prática. Talvez o apoio de partidos como Republicanos e o PSD, que estariam mais interessados na candidatura do Tarcísio por motivos óbvios, podem cobrar divisas maiores nessa reorganização ministerial, levando em consideração que eles têm esse trunfo na mão. Olha, você pode ter uma eleição de 2026 muito mais nebulosa se a gente lançar o Tarcísio candidato do que se a gente optar pelo caminho seguro da reeleição e a direita ter que apresentar, num período curto até mesmo, a gente falando de mais de um ano, uma candidatura com capacidade, com capilaridade para se nacionalizar. Ratinho, Zema, de fato parecem atores hoje mais locais, né? Esse trabalho de nacionalização aconteceria durante a campanha, e a gente está falando de um prazo curto mesmo para que essas pessoas se tornem conhecidas. Só um ponto, Pedrão, que você já foi entrevistado por uma pesquisa. Fui para prefeito. Qual que era? Fala aí, conta essa história. Eles te perguntam, perguntas interessantes, quem você apoia, quem você acha que vai ganhar, por que você acha que o seu candidato vai perder e por que você acha que o cara que não é seu candidato vai ganhar. Era Datafolha? Putz, eu não sei. Agora eu não. A mulher me ligou, eu tava tomando um café e começou a perguntar 1000 coisas. Ela te ligou, não era na rua? Eu achei que era na rua. Eu tava meio de saco cheio, assim, naquele dia. Não, mas peraí, desculpa, peraí. Te ligou um número estranho no telefone. Aí tu atendeu e ela falou o quê? Porque em momento que você tá procurando emprego, você atende qualquer telefone. É verdade, tá certo. Aí eu veio a pesquisa, por que eu tava de saco cheio daquela eleição para prefeito. Eu falei, olha, o Boulos não vai ganhar porque o Boulos é devagar, tá sabendo negociar, e o Nunes vai ganhar porque ele tem a máquina com ele. Eu dei eu fiz um podcast, eu dei um podcast pra mulher, entrevistadora, antes de ter esse podcast aqui. Ela só tinha perguntado teu RG, né, cara? Você já soltou, já foi. Ela pegou, puta, que eu liguei pra esse chato, né? Mas a Atlas você pode responder a pesquisa quando você quiser. Se você botar lá Atlas, pesquisa política, ela tá. Eu não sei como eles depois fazem a seleção de quanto dos votos é preenchido, assim. Mas você pode entrar na Atlas e responder a pesquisa. E acho que eles têm até pesquisas meio constantes, assim, de aprovação. Eu já participei algumas vezes dessas pesquisas da Atlas. Nunca sei se elas são computadas, né? Porque o número ali que aparece provavelmente já tem vários dos descontos, mas você pode fazer. E assim, é o mesmo padrão, assim, ele te pergunta qual candidato você é mais propenso a votar, depois ele vai colocar umas perguntas de popularidade dos candidatos, tipo, você tem uma imagem mais positiva ou mais negativa de vários dos nomes ali da política brasileira, governador do seu estado, às vezes do prefeito, é bem interessante, assim, para responder. E, de novo, é uma metodologia que parecia que ia concentrar só esses hardcore de política, assim, sabe? Que fica caçando pesquisa na internet, que nem eu. Mas não, ele tem apresentado resultados expressivos, assim. Eles têm conseguido traduzir bem os números que eles apresentam nas pesquisas e o que acontece na urna. Né? E olha só, porque me fizeram as mesmas perguntas, agora que me perguntaram do Lula na pesquisa. Agora, uma coisa, né, mudando radicalmente aqui, esse racha, né, essa reformulação da direita, incomoda muita gente da direita também. O Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, que, na minha visão, é um cara que tenta se vender como um lorde, é um cara da direita conservadora, liberal na economia, conservador nos costumes. Ele se perde porque ele começa a xingar todo mundo nele, mas ele fala que está de saco cheio dos rachas da direita. Eu acho que ele não tem capacidade nenhuma de ser candidato à presidência, nem sequer do Senado, porque ele briga com todo mundo. Não, ele é muito esquentado. Mas
ele faz a leitura correta, que não pode rachar, não pode brigar e tem que achar alguém. Se vocês querem brigar, não contem comigo. É mais ou menos assim. Ele começa num tom suave, não contem comigo, porque eu sei o que eu quero. Fui candidato do Partido Novo, antes daquele babaca do Amoedo aí, extrapola. Fui secretário do Alckmin com muito orgulho, ele fala, engraçado isso. Fui ministro do capitão Bolsonaro com muito orgulho também. E vocês sabem que eu não quero discussão. O meu negócio é lutar vagabundos da esquerda e ser liberal na economia. Ele começa então querendo conciliar, obrigado a todo mundo, termina xingando, que é típico dele. Mas no fim das contas, ele passa a mensagem e um alerta para a direita, porque ele é um cara, né, que nunca escondeu o pensamento dele. Você vê, sempre está debatendo na Jovem Pan ou em outros lugares. É uma coisa assim a se prestar atenção. Um cara desse reclamando. Pra gente ir rumando então pro fim do programa, e aqui vamos dar uma cornetada, vai? O que vocês pensam aí sobre possibilidades de Tarcísio? Ele espera para 2030, ele vai agora, e como é que será que o Bolsonaro se sente, né? Porque eu me lembro quando o Tarcísio começou a ter mais popularidade que o Bolsonaro, assim, ou não necessariamente ter mais popularidade, porque eu acho que nem seja esse o caso, mas eu acho que o Bolsonaro tem mais rejeição do que o Tarcísio. Então o Tarcísio ele é mais querido do que o Bolsonaro. E eu me lembro quando esse movimento começou, o Bolsonaro começou a dar umas cortadas no Tarcísio. Até que o Tarcísio teve que vir a público e falar, não, o capitão é o Bolsonaro, papapá, tal. Mas ficou um mal-estar, né? Como é que deve estar a cabeça do capitão agora nesse momento? O que esperar desse Tarcísio para 2026 ou para 2030, enfim? Acho que o Bolsonaro não quer o Tarcísio. Ele fala de Eduardo, fala de Michele, mas o Tarcísio lá para trás. Acho que ele tem certo medo com a imagem, porque o Tarcísio ele engloba eleitores não bolsonaristas. Aquele cara de direita, centro-direita, que não concordava com o Bolsonaro, mas se recusava a votar no Lula, vota no Tarcísio. Vota no Tarcísio. Só que ao mesmo tempo você tem uma preocupação do Lula. Essa ideia de sugerir uma chapa Alckmin-França para o governo, penso eu aqui que é uma ideia de pressionar o Tarcísio a continuar em São Paulo. Então, se você fala assim, vamos lançar o Alckmin para governador em 2026, o Kassab recua e fala, peraí, vamos continuar em São Paulo. Não vamos dar o poder para o Lula, vamos continuar aqui. Eu concordo, acho que a análise do Pedro está certa. Eu acho que até esse movimento de tentar fortalecer a chapa por governo do Estado ligado ao PT, né, não necessariamente o PT, é um pouco para replicar a estratégia com o Haddad, né, para forçar a direita bolsonarista a pensar numa candidatura mais forte, e não tem candidatura mais forte do que o próprio Tarcísio concorrendo à reeleição. E o Tarcísio tem que tomar cuidado com o canto do cisne do governador de São Paulo, favorito à presidência, né, porque a gente já teve muitos governadores de São Paulo que tinham muita popularidade, foram adversários fortes para as administrações petistas, principalmente os governadores do PSDB, mas o último governador de São Paulo, que saiu do governo de São Paulo para ser eleito presidente da República, foi o Jânio Quadros, né? Claro, é um estado expressivo, é o estado mais expressivo, o estado que vai atrair mais atenção nacional, então um nome forte no governo de São Paulo naturalmente é candidato à presidência, mas ao mesmo tempo a história eleitoral não tem sido tão feliz para aqueles que se lançam logo depois de deixar o governo do estado, né? Então também tudo isso tem que ser equacionado. Eu acho que o Tarcísio vai acabar sendo candidato à reeleição mesmo, talvez a direita vá se um Ratinho, Zema, enfim. Acho que vai acabar sendo a reorganização. Ou um membro da família Bolsonaro, né? Que eu acho que a gente nunca pode descartar a tentativa do Bolsonaro de impulsionar o filho ou um dos filhos e a esposa para manter na família, como a gente já falou algumas vezes nos outros programas, né? Pô, o Zema hoje comeu uma banana com casca. Comeu uma banana com casca. E ele não fez careta, tá? Ele não fez careta. O cara é macho mesmo. Mas e assim, vale assim, só para brincar aqui, o estigma do Jânio não é bom nem, né, na história, nem na temporalidade, nem no que aconteceu depois, né? Não, é bom nem não. aí, né? Mas, cara, eu de verdade não sei o que pensar, tá? E como eu disse antes no programa, eu tinha muito claro que o Tarcísio ia pro governo do estado em reeleição, mas eu não sei mais, porque existe um quê de que, tipo, às vezes você deixa o barco passar, sabe?
E a gente usou o exemplo do Jânio Quadros. Tipo, o Jânio Quadros ele veio para São Paulo, virou vereador, ele faz um mandato inteiro de vereador, vira prefeito, larga o mandato para virar governador, larga o mandato para virar presidente. Então, assim, às vezes você tem essa parada de você ter uma ascensão meteórica e que é agora ou nunca. E eu não sei até que ponto isso não vai ser pensado, visto que o Tarcísio tem força política muito grande. O Tarcísio, diferente do Bolsonaro, ele é um militar mesmo, teve atuação, tal, tem boa relação com bases militares. Ao mesmo tempo tem, pelo eleitor, menos rejeição, é visto como um cara mais moderado, mais pragmático, etc e tal. Talvez ficar mais 4 anos no governo do estado, e se não for um governo, assim, não necessariamente seja ruim, mas que tipo não desponta nenhum grande projeto, não tem nenhuma grande projeção, não nada. E se queima essa figura, sabe? Ao mesmo tempo, você também pode estar tendo uma leitura. Se eu fosse sírio-libanês e fosse um cacique da política brasileira, eu ficaria pensando também, tipo, não, olha, o Lula ganha de algum Bolsonaro. As perspectivas é que ele só perca popularidade. Então a gente faz o Bolsonaro se queimar de vez, perdendo de novo pro Lula. Não necessariamente o Bolsonaro, mas alguém da família. E aí acaba esse problema. E aí o Lula vai se queimando sozinho em popularidade do governo. E aí, em 2030, a gente chega, olha, o Tarcísio tá aqui preparado desde sempre, bababá, vambora. Esse também pode ser um cálculo. Eu não sei, eu de verdade não sei em quem eu apostaria. Eu entendo. O medo é a roda da fortuna em 2030 girar para outro lado, né? Hoje ela parece estar girando para você e você não vai abraçar. Mas assim, eu concordo com o que você falou. Eu acho que o Tarcísio tem menos rejeição do que o Bolsonaro, até porque ele é menos nacionalmente conhecido, se envolve menos em polêmica também, óbvio. Mas ele também talvez encontre menos defensores apaixonados, né? Acho que ninguém vai defender apaixonadamente o Tarcísio. O Bolsonaro é uma figura de mobilização. Entre as lideranças de direita do Brasil, poucas tiveram a capacidade de mobilização popular que o Bolsonaro tem, né? A gente vê as manifestações, claro, elas não são única e exclusivamente coordenadas pelo Bolsonaro e pelo seu grupo, mas ele ainda consegue colocar milhares de pessoas, ou colocava em Brasília quando ele era presidente, colocou em São Paulo, as manifestações agora dele como ex-presidente. Então, assim, essas duas coisas pesam. O quanto existe uma defesa apaixonada do Bolsonaro, que talvez seja difícil ser transferido para qualquer outra liderança de direita, mas também como essa defesa apaixonada de uma candidatura pode afastar eleitores de centro-direita que se sintam alienados por essa postura mais passional, né? E aí o Tarcísio é esse cara para abocanhar esses votos. Eu concordo. É uma das decisões mais difíceis de se tomar pensando em como explorar o melhor momento político para um candidato que parece ter muito potencial, né? O medo é desperdiçar esse potencial e em 30 as coisas já serem bem diferentes. É porque se ele vai agora e perde, aí ele morre também, né? Morre. Ele entra num stand-by feio. Morre. E eu acho que acontece a mesma coisa que aconteceu com o Dória, cara. Eu acho que o Tarcísio é mais popular ou querido que o Dória era, mas teve esse momento do Dória achando que não, agora é minha vez, agora eu vou, tal, e não foi. E eu acho que a questão do Tarcísio, dele morrer se ele não vencer em 26, é um pouco o ostracismo, né? Porque ele tem que deixar o governo do estado, ele não vai querer ser prefeito de São Paulo, se o Lula vencer ele não vai ser ministro, então são 4 anos meio de pijama, né? Ele vai ficar 4 anos lendo Estadão. E ele não tem o perfil do Bolsonaro de, mesmo não estar com nenhum cargo, está na mídia, está como liderança ainda, né? Ele não é da mobilização, né? De vamos manter a base unida, né? Ele vai. Um parênteses aqui também, que eu comentei do Dória, mas eu lembro de ter visto uma vez no Twitter, e depois uma outra pessoa me falou isso pessoalmente. Eu não sei se é verdade, tá? Mas o Dória, ele é um cara muito rico há muito tempo, né? Uhum. O pai dele era muito rico e tal. Tanto que ele tinha um programa da Caras na Rede TV. Mas, de qualquer maneira. Aí o Dória, ele vira prefeito e ele tinha várias dívidas com a prefeitura de São Paulo. Uhum. E aí as dívidas somem depois da prefeitura dele. E ele também tinha várias dívidas com o estado de São Paulo, que também somem depois que ele é governador. Uhum. Então eu já ouvi gente falando que, eu não estou replicando isso, deve ser mentira, mas de que a carreira do Dória foi unicamente pensada para ele se livrar das dívidas públicas dele. Caraca. E aí ele se lança para presidente sabendo que vai perder só para sair de vez. Porque a saída dele é muito estranha, né? Ele é um cara muito Ele vem meteoricamente e de repente, ambicioso. não se fala mais de Dória. Ele era muito ambicioso. Ele comprou uma luta até o fim, que deve ser creditada a ele, a coisa da vacina.
E depois saiu, falou, não, sai do PSDB também e nunca de vida pública, vou ficar na minha empresa. E conduz uns debates assim, com gente, ministro do Supremo, ministro do Lula, ele faz uns eventos na Lídia, empresa dele, que são eventos assim magnânimos. Uhum. Mas ele não quer voltar. Eu acho isso muito. Reforça a teoria, né? Do Guilherme. Não tô falando nada. Seria a estratégia mais complexa de renegociação de dívida que eu já ouvi, né? Mas nunca se sabe. Mas assim, o que é curioso do Dória, a gente abriu parênteses Dória, né? E primeiro que é curioso que é 3 historiadores mesmo, que a gente gosta de falar de partido morto, né? O PSDB. E segundo que talvez ele tenha antecipado um movimento que a gente vai ver acontecer, que é a divisão de votos desse eleitor bolsonarista. Ele talvez tenha acreditado que aquele primeiro ano de administração do Bolsonaro já era suficiente para ter um número substancial de insatisfeitos, de arrependidos, que poderia dar uma certa viabilidade para uma candidatura alternativa dentro do campo da direita. Eu acho que era um pouco a ideia dele, do tipo, eu consigo apresentar uma posição que seja ainda dentro da direita, mas que não seja bolsonarista, que vá ter um nível de moderação um pouco maior. E eu acho que é um cálculo equivocado da parte dele, né? Se mostrou muito equivocado. Em 2022, o Bolsonaro ainda foi muito popular e quase venceu, né? Então, assim, talvez ele tenha antecipado uma coisa que a gente esteja testemunhando agora, de que talvez a direita bolsonarista tenha se fragmentado um pouco, que é o que a gente estava comentando no início do programa, e que talvez hoje exista espaço para uma candidatura alternativa. A gente vai ver como isso vai se desenrolar no ano de 2026, mas talvez o Dória tenha se antecipado por uns 6 anos.